Salve, nação rubro-negra! É dia de clássico no Maraca. Flamengo recebe o Fluminense hoje, às 7h30 da noite, e o clima é de decisão. Com a liderança ameaçada pelo tropeço contra o Santos, é hora do Flamengo mostrar força e personalidade. Vem comigo entender tudo sobre esse Fla-Flu. Contexto atual: Flamengo é líder isolado com 27 pontos, mas perdeu a liderança após derrota para o Santos de Globo. Com Fluminense, comandado por Renato Gaúcho, está oscilando e segue na zona intermediária com cerca de 12 pontos de Globo. Com a recuperação emocional após queda com o Santos é ponto central para o Fla-Flu. Escalações prováveis e destaques: Flamengo, Felipe Luiz. Provável time: Rossi, Wesley, Léo Pereira, Danilo ou Léo Ortiz, Varela, Alan, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Everton Cebolinha. Desfalques: Pedro Recorrente, Bruno Henrique, Alexandro, Ayrton, Lucas e Michael, ainda machucados ou suspensos. Com BR, Fluminense, Renato Gaúcho. Provável formação: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René, Martinelli, Hércules, Nonato, Soteldo, Cano, Canobio, Riquelme. Equilíbrio tático e foco em transição rápida. Questões-chave: 1:45-2:30. 1. Controle no meio-campo: Arrascaeta e Jorginho frente a Martinelli e Hércules. Quem tomar o comando? 2. Explorar falhas aéreas do Fluminense com laterais ofensivos. Evitar falhas no sistema defensivo do Fla. 3. Resistência física: as equipes vêm de Mundial de Clubes e precisam recuperar fôlego. Flamengo tem vantagem. Um toque de história: Fla-Flu é patrimônio do futebol brasileiro. Recorde de público, rivalidade que remonta a 1912 e clássico com ética e tensão na medida certa. Hoje, vale a resenha do Maracanã cheio. Clássico no Rio de Janeiro também, no Maracanã. Tem Flamengo e Vasco e você assiste onde? No Premier. Flamengo e Vasco não, Flamengo e Fluminense, 7h30 da noite, no Premier, no Maracanã. Vocês vão ver essa partida. Tá aí onde assistir para vocês na tela. Vai ser um jogo bem interessante, né? Que é a primeira vez que os dois se enfrentam, que os dois clubes que estiveram no Mundial de Clubes vão se enfrentar. Um Fluminense que veio dessa derrota aí para o Cruzeiro ontem, enquanto o Flamengo vem de uma derrota para o Vasco e tentando estancar aí essa crise com o Pedro. O Flamengo ainda assim é favorito? Eu vejo como favorito. E sem contar que o Fluminense perde o seu principal ativo aí, que é o John Arias, né? Que vem fazendo a diferença, sem dúvida nenhuma. E aí o Flamengo perde o Gerson, mas consegue repor com um ótimo jogador que é o Carrascal, né? Pelo menos ali para compor o meio-campo. E o Fluminense foi a melhor campanha do Mundial, tá com uma grana no bolso e vai ter que ir ao mercado também para tentar repor nesse sentido do John Arias. Acho que é um jogo 60-40. Acho que o Flamengo tem um favoritismo ali, 60%, 40% do Fluminense, por tudo que fez. Você lembra que eu falava que a gente ia voltar no Mundial comemorando semifinal? Não representava nada, porque pegaram na sequência 11 jogos em 33 dias. É o símbolo disso, é esse Fla-Flu. Porque a gente acha que o Flamengo é superior, também acho. Mas olha só, o Flamengo não tem Ayrton Lucas, o Flamengo não tem Alexandro, o Flamengo não tem Pulgar, o Flamengo não tem Bruno Henrique suspenso, o Flamengo não tem o Vinha, que vai jogar o jogo de treino contra o Bayer Leverkusen, então é sinal de que ele não vai para o jogo. Vai ser o Varela na lateral esquerda, tem uma formação difícil de montar. Complicado, né? Mas acho que o Flamengo está disputando o título e o Fluminense, nesse momento, não está. E, por outro lado, o Fluminense não tem John Arias, né? O John Arias se despediu ontem. E essa é uma dor de cabeça tremenda para o Renato, como é que ele vai marcar, como é que ele vai montar esse time. Porque o Arias faz toda a diferença, né? Ele é o criativo, o cérebro do Fluminense. O que ele pode fazer, PVC? É Canóbio, Hércules? Soteldo. Como é que ele... Soteldo? Temos uma perda, né, de estatura do jogador. Literalmente, né? De estatura, de altura. É difícil sem o Arias, né, Hernan? A gente já sabia que isso ia acontecer, mas esse jogador é muito importante. E assim, é um jogador que ele decide jogo, né? O Arias é o cara que com uma jogada deixa um companheiro na cara do gol, finaliza, enfim.
é ir ao mercado e tentar buscar alguém que possa fazer essa função, né? E eu acho que o Fluminense tem grana agora, né? Não nada em dinheiro, mas assim, só o que arrecadou com premiações e com a própria venda do John Arias, eu entendo que tem como, aliás, precisa ir ao mercado, porque senão metade do time. O problema é que você vai para o mercado, você não vai trazer um jogador como ele. Na verdade, a tentativa é trazer o Soteldo era um jogador que 5 anos atrás, o Soteldo decidia jogo quando a gente não sabia quem era o Arias. A questão é que hoje o Arias decide jogo e o Soteldo não decide mais. O Soteldo de 2021, quando terminou no meio da pandemia, no final da Libertadores de 2020, que foi 31 de janeiro de 21, o jogador que decidia jogo era o Soteldo. Sim. E hoje a gente não enxerga o Soteldo como um jogador que decide jogo. Mas o Renato trouxe o Soteldo como uma possibilidade de substituir o Arias, porque a gente já sabia que o Arias podia ir embora. E o Arias vai embora muito em função do que aconteceu no passado. O Arias tinha uma promessa que, se houvesse uma proposta que fosse boa para ele e que fosse boa para o Fluminense, ele iria embora. E quando chegou a proposta do Wolverhampton, ele disse para o Fluminense, eu quero. Então, assim, vão cumprir. O Fluminense faz questão de ressaltar que não ficou rico no Mundial porque são 40% de imposto para chegar em 30%. Né? Tem 2 escritórios de advocacia nos Estados Unidos para tentar baixar o imposto de 40% para 30%, vai baixar, vai ser 30%. Mas se você arrecadou 320 milhões de reais, 30% são 32, 64, 96 milhões de reais de imposto. Então, não é que você vai pegar esse dinheiro e vai levar para fazer um pix e contratar outro jogador. Principalmente porque a gente não sabe onde é que está esse jogador. O Arias é um exemplo disso. Você descobre o jogador que vai decidir jogo. O Arias foi um jogador descoberto pelo Fluminense quando ninguém falava. Quando o Arias chegou aqui, ninguém teve buscar no aeroporto. O Arias foi um jogador que o Fluminense pensou e descobriu que podia ser um ídolo. E virou um ídolo. E pelo lado do Flamengo, ele não tem o Bruno Henrique. Vocês acham que tem alguma chance de o Pedro voltar? A gente não sabe como foi a semana do Pedro de treinamentos, né? Mas se o Pedro foi lá e se dedicou, arrebentou no treino, vocês veem alguma chance do Pedro voltar nessa partida? Acho que sem o Bruno Henrique, acho que o Wallace, né? Que, inclusive, no Mundial... Mas nem para ser relacionado, Pedro? Tem que resolver a questão interna, né? Como é que, né? Pelo que ficou ali da nota do Pedro, não tem trégua, né? Não teve trégua, tanto que ele não vai para a lista de relacionados do jogo contra o Santos, e acho que continua fora. Estou falando de sentimento, de feeling, de tudo que aconteceu. Não teve um movimento de retorno, né? De apaziguar a situação. Você acha que tem alguma chance, PVC? Eu acho que tem uma chance remota. A gente vai ter que ver na hora que sair os relacionados, porque ele pode ter se dedicado aos treinos, mas eu acho difícil. Não descarto, a gente vai saber disso daqui a pouco. Sim. Quando sair a lista de relacionados do Flamengo para quem vai para o Fla-Flu. Eu acho um pecado, mas acho que é uma situação que está posta dessa maneira. E acho que vai Everton Cebolinha do lado esquerdo. Acho que talvez o Wallace jogue e não jogue o Arrascaeta, que está jogando seguidamente e às vezes sofre um pouco fisicamente, do ponto de vista físico. É um jogador que a torcida quer ver mais, né? Quer que ele tenha mais oportunidades, o Wallace. E o Cebolinha não vive uma fase tão boa assim. Não, mas eu acho que o Wallace pode jogar na ponta esquerda, mas o Wallace deve jogar na função da Arrascaeta. O Flamengo tem muito jogador bom, né? Ainda tem o Joshua, né? O Joshua que pouco tempo atrás gol, né? resolveu a parada lá na Copa do Brasil. Então o Flamengo tem várias opções e o Felipe Luiz conhece todos eles, né? Essa é a vantagem do Felipe hoje, técnico do Flamengo principal, e trabalhou na base, né? Fez todo um trabalho ali com a garotada. Então ele conhece, se você precisar pensar, colocar ali aqui, ele tem outras opções sem dúvida nenhuma. E é um Flamengo que precisa dar alguma resposta ou a gente está sendo... Ou eu, né? Eu estou sendo exigente demais, porque perdeu para o Santos, tem essa questão da crise aí com o Pedro, teve a saída do Gerson, o Boto sendo colocado em xeque. É um Flamengo que, se não tomar cuidado, entra aí numa pequena crise, apesar que está muito bem na tabela do Brasileiro? Ele não pode perder para o Fluminense e depois Bragantino.
São 2 jogos difíceis, né? Opinião e expectativas. Acho que o Flamengo entra com vantagem para vencer por 2-1. O trio do meio pode definir, especialmente se a Arrascaeta levar a bola até a área. Mas se houver falhas na marcação aérea, o Flu pode surpreender. É jogo para quem quer ser líder e o Fla precisa mostrar emocional e tático. E aí, nação, quem leva? Flamengo retoma a ponta ou o Flu dá o troco? Comenta aqui, deixa o like e se inscreve no cartão vermelho, porque clássico sem análise não é clássico.